Olá, meu nome é Clarissa e este é um vídeo para o cumprimento do estágio virtual para a conclusão do curso de Artes Visuais da Universidade de Sorocaba. Nesse vídeo, iremos apresentar os processos iniciais para o manuseio de argila. E é importante lembrar que existem dois tipos de argila, a argila fria e a argila de queima. A argila fria, ela não vai ao forno para que todas as suas etapas sejam completas, ou até mesmo para receber uma pintura futuramente. Já a argila de queima, ela precisa ir ao forno, principalmente para receber a pintura e secar completamente. E aqui a gente vai usar a argila de queima, já que é ela que precisa de todas essas etapas para que o resultado final seja satisfatório. Antes de tudo, é importante tirar todos os objetos pessoais, como anéis, pulseiras, porque a massa vai grudar. Então é importante tirar tudo. E a gente vai usar uma superfície lisa, de preferência antiaderente, né? Essa daí é uma base de gesso, porque o gesso ele absorve um pouco a água da argila e é mais indicado realmente para amassar a argila. O processo de amassar é basicamente, enquanto faz um movimento de empurrar para frente, você aperta ela para baixo. Então, esse processo é conhecido como chifre de carneiro, porque no final vocês vão ver que realmente fica parecendo com um chifre de carneiro. Então, toda vez que você atingir esse chifre, você vira para o outro lado e continua amassando. Você amassa por mais ou menos uns 5 a 10 minutos para que a massa fique completamente sem bolhas, sem nenhum ar. Depois de amassar bem, a gente atingiu o formato aí do chifre de carneiro. Como vocês podem ver, parece realmente um chifre. E eu virei a massa e continuei amassando. Esse processo vai se repetir várias e várias vezes, principalmente quando você está iniciando essa produção com argila. Então, até atingir e conseguir fazer esse formato perfeitamente. Então, leva um pouquinho de tempo e prática. Depois de muitos minutos amassando a massa, agora a gente vai deixar ela em um formato de cubo. Então, a gente vai ter que bater bastante essa massa, tem que bater com vontade. A gente vai formando esse formato cúbico aí, para poder continuar o processo. Então pode bater com muita força, com muita vontade, descontar toda a raiva que tem, porque precisa tirar todo o ar que existe nessa massa. Então esse movimento de bater bastante, ela faz com que todo o ar saia dela. Depois desse processo que envolve muita força e paciência, a gente vai para a parte divertida, que é de esculpir a massa. Então a gente fez esse bloquinho, a gente vai continuar usando uma superfície lisa, uma superfície reta. Se vocês quiserem, podem usar um tecido de lona, porque o tecido de lona faz com que a massa não grude nele. Então pode usar isso como base, como um apoio. A gente vai precisar de um fio de nylon também para poder fazer os cortes na argila. O fio de nylon, ele arrasta a massa, mas não danifica ela, então é o mais indicado. Vou dividir a massa em duas, mas eu vou reservar uma parte. Essa parte deve ser reservada em um saco plástico em que não entre em contato com o ar de jeito nenhum, porque senão ela vai secar. Então você precisa reservar de forma correta ela para que possa ser utilizada depois. Eu vou usar algumas estecas, que são esses instrumentos de madeira com metal, que elas podem também ser só de madeira ou só de plástico, mas que podem facilmente ser substituídas por utensílios que a gente tem em casa. Então eu vou começar a tirar pedaços dessa peça. Esses pedaços precisam ser tirados com muito cuidado, não podem ser feitos muita força, nem muito fundo, porque isso vai danificar muito sua peça. Então tem que ser feito com muita paciência e cuidado, superficialmente, aos pouquinhos.
como esse vídeo é realmente só uma amostra da iniciação à argila, a gente vai começar o processo de ocagem dessa peça. Novamente a gente vem com fio de nylon e a gente retira um pedaço dessa, a gente divide essa peça. Na sua peça você vai dividir da forma que você achar que seja melhor. Geralmente nas partes onde elas são mais grossinhas, que é onde você vai precisar ocar. Primeiro a gente vai delimitar essa peça, deixando por volta de 1,5 cm da borda, que é esse limite que você vai respeitar para que sua peça no final ela não quebre no forno. A partir daí você pode, agora sim, poder tirar toda essa massa um pouco com mais precisão. Então você vai tirar um pouquinho mais fundo ela, deixando sempre as bordas com mais ou menos 1,5 cm. Essa medida não precisa ser respeitada com precisão, até porque é um pouco impossível, mas você vai sentindo assim com sua mão mesmo, mais ou menos o quanto você pode ainda cavar ou não. Esse processo precisa se repetir dos dois lados que você cortar, então as duas partes que esse corte vão girar, você vai precisar ocar essas duas partes da peça. Isso se sua peça não precisar de mais cortes. Sempre esses cortes precisam ser feitos nas partes mais largas da peça, porque senão ela pode estourar no forno e quebrar. Aqui eu falo um pouco desse corte que eu fiz um pouco mais fundo e ele pode ser visto já por dentro da peça. Isso não vai interferir tanto assim, porque é só mais uma saída de ar, caso haja ar dentro dessa peça ainda, então não é um grande problema. Para juntar essas peças a gente vai precisar de barbotina, que é basicamente o pozinho da argila seca misturado com água e um pouquinho de vinagre. Vamos precisar também de um pincel para pegar essa barbotina e um garfinho para poder fazer todas as ranhuras aí na peça. Essas ranhuras precisam ser feitas em toda a peça, dos dois lados e em vários sentidos, porque são elas que vão fazer com que a peça colhe uma na outra. E agora com o pincel a gente vai passar a barbotina nas duas peças, por cima dessas ranhuras feitas. É importante que seja em grande quantidade, porque o vinagre é um agente que acaba diluindo o barro, então faz com que ele grude muito melhor e muito mais fácil. Agora é só juntar uma peça na outra, fazendo movimentos de leve, para cima e para baixo, para um lado e para o outro, até que você sinta que ela realmente grudou. E após feito isso, você vai arrastando o barro de um lado para o outro, para que comece a se formar a costura, que é o objetivo de não deixar nenhuma marca de que essa peça foi ocada. Então a gente vai voltar com um garfinho, vai riscar todo esse corte. A peça inteira a gente vai riscar. Agora a gente vem novamente com a barbotina, vai passar por cima dessa ranhura, por toda essa ranhura. E vamos usar minhoquinhas da argila mesmo que foi retirada da ocagem. Então a gente vai colocar essa minhoquinha, essa tira de argila, e vai arrastar de um lado para o outro.
nesse processo de arrastar essa argila que você começa a fazer o acabamento. Por isso que é importante, antes de fazer a ocagem, não detalhar muito a peça, porque você ainda vai mexer muito nela. Então, você vai arrastando essa argila e vai ficar assim. O corte praticamente some, é imperceptível. E é só repetir isso no restante da sua peça. Obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima!